Olá, gente, eu sou o Oliveira, você está no canal Your School e hoje a gente fala sobre o descobrimento do Brasil. E quem descobriu o Brasil não foi Cabral. É falar, foram os índios que descobriram o Brasil. Não, gente. Eu não tô falando de índio, eu tô falando de europeu. Quem foi o cara que chegou antes de Cabral? Não sei. Tá? E chegou com estilo, tá? Então, eu já vou avisando, não ouse fechar esse vídeo. Toca a vinheta. Galera, a gente está falando, sim, dele, do nosso, aquele espanhol. Isso vocês estão ouvindo. Quem descobriu o Brasil foi um espanhol, tá? Quem descobriu o Brasil não foi Portugal, foi a Espanha. Pois é. E quem liderou? Vicente Yanes Pinzón. Esse cara, né? Que nasceu em 1492 em um lugar chamado Palos de la Frontera. Aonde? Na Espanha. Isso, em La Espanha. E ele nasceu na Espanha, era um espanhol nato. E Vicente Yanes Pinzón, ele era amigo de Cristóvão Colombo. Na verdade, Vicente Yanes Pinzón estava liderando uma das caravelas que iam com Cristóvão Colombo descobrir a América, né? Naquela época, Vicente Yanes Pinzón era capitão da Ninha, de uma caravela chamada Ninha, que era uma das caravelas de Cristóvão Colombo. E ele vai com Cristóvão Colombo em 25 de 12, né, 25 de dezembro, Natal, de 1492, né, por volta desse tempo, né, desse dia, ele vai lá para a América Central, né, descobrir a América, né, as Américas. Né? E todo mundo sabe que o europeu a descobrir as Américas, né, foi o Cristóvão Colombo, né? E junto com ele, o Vicente Yanes Pinzón, que descobriria, após isso, o Brasil. Pois é, galera. E aí, Vicente Yanes Pinzón, depois que volta para a Espanha, tudo descoberto já, né? Descobriram a América e tal, voltam. Aí, Vicente, ele teve uma ideia. Que tal a gente descobrir as terras que ficam ao sul da América Central, né? Então a gente descobriu as terras que ficam ao sul daquela terra que Colombo descobriu. Ele queria descobrir, e todo mundo sabe que abaixo da América Central fica a América do Sul. E onde o Brasil fica? Na América do Sul, né? Somos o maior país da América do Sul. E então, com essa ideia em mente, em 19 de 11 de 1499, Vicente Yanes Pinzón sai da Espanha e vai em direção lá das ilhas, lá de Santiago, lá. E aí ele chega, né, nessas ilhas. E depois, aí que ele vai mesmo pra missão, né? Ele tem que passar por essas ilhas, né? Fazer um lanchinho, né, gente? Ele tem que fazer um lanchinho. E aí, em 13 de 1 de 1500, ele sai das ilhas de Santiago e vem pra América do Sul, né? Vem Vicente, vem Vicente. Não vai ser fácil, não. E Vicente, no meio do caminho, pois é, não foi fácil. O Brasil não é para principiantes. Vicente passa no meio de uma tempestade. O barco passa no meio de uma tempestade. E sério, a tempestade tá louca, louca, o bagulho tava doido, sabe? O cara quase morreu, o cara quase naufragou, o barco quase quebrou, os negócios estavam loucos, sabe? Literalmente. Eles quase morreram. Então, eles foram vindo, né? Uma da lado do outro, até que o céu se abriu. O céu ficou limpo. No meio de tempestade ele estava limpo. O mar se aquietou. E à frente deles eles viram uma terra à vista. Isso mesmo, eles viram terra à vista. E aonde é que era? Alguns dizem que é no Cabo de Santo Agostinho, né? O próprio Vicente Yanes Pinzón disse que era no Cabo de Santo Agostinho, né? Mas não. Eu digo que não, porque Eduardo Bueno disse que não. Historiadores dizem que não. Então, se esses caras que manjam de descobrimento do Brasil dizem que não, eu digo que não. Pois é. Digo que não. Por que eu digo que não? Porque ele chegou em Mucuripe,
Eu tô passada, chocada. Pois é, galera, em Fortaleza, Pinzão chegou em Fortaleza, que naquela época não tinha nada, né? Só árvore e índio. Ele chegou aqui, né? Que é onde fica Fortaleza. Ele chegou, né? Em Mucuripe, Fortaleza, isso em 26 de 1 de 1500 e apelidou o lugar de Santa Maria de la Consolación. Santa Maria de la Consolación. E aí ele viu o lugar, achou muito bonito e tal. Disse até que ele pegou a placa lá, colocando lá, reivindicando o lugar para os reis da Espanha e tal. Mas aí ele foi explorar mais um pouco e chegou no rio. O nome dele tá aqui, tá como é chamado esse rio. Mas eu sei como eles chamaram o rio quando eles chegaram. Quando eles chegaram lá, eles chamaram de Rio Hermoso, né? Pinzão tava alegre, colocando nomes alegres. Uhul! E assim, Rio Hermoso, e lá, o que aconteceu lá não foi Hermoso não. Foi feio mesmo, sabe? Os índios atacaram os espanhóis. Aliás, os espanhóis estavam atacando os índios, literalmente. Porque morreram 40 índios e 6 espanhóis. Então, meio estranho, né? Pois é. Aí ele fugiu para outro lugar, né? Como dizia a música. Vamos fugir para outro lugar. Você é retardado por acaso? Pois é, ele fugiu para outro lugar. Foi isso que Pinzão fez. Ele foi para onde? Pro Rio Amazonas. Brasil! Ele chegou no Brasil, né? Lá onde o Rio Amazonas se encontra com o mar, né? E chegou naquele lugar e mediu a foz. Era gigantesca! Gigantesca, tá? Todo mundo sabe que a foz do Rio Amazonas pode ser vista do espaço, tanto que o negócio é grande. O cara queria medir o negócio. E é claro, ele descobriu que o negócio era gigantesco. Tão gigantesco que ele entrou com os barcos dele pra dentro do rio, tá? Ele entrou pra dentro do Amazonas com os barcos dele. E os índios ficavam jogando flechas de longe, né? O bagulho era mó doido. Tudo errado. Mas depois dessa aventura toda, ele voltou pra Espanha e tal, né? Foi se aventurar mais um pouco e voltou pra Espanha, né? Mas por que o Brasil não fala espanhol, né? Eu poderia dizer uma coisa bem simples, né? Que foi dita por um personagem do filme Velozes e Furiosos 5, Operação Rio, né? Um dos personagens, né, que faz papel de um brasileiro, né? Um vereador brasileiro. Ele diz que o Brasil não fala espanhol porque os espanhóis já chegaram lutando com os índios. E aí os índios não deixaram os espanhóis, né, reivindicar o Brasil. Já os portugueses chegaram dando presentes e por isso o Brasil fala português, né? É bem simples o que eles falaram, mas é bem interessante até. Até fez sentido, né? Faz sentido demais. Mas é por causa do Tratado de Tordesilhas, né? Porque foi cortada a América, né? E aquela parte da terra, né? Que era o Nordeste e o Sudeste do Brasil, ficava com Portugal, né? E como os espanhóis não gostavam, eles não exploravam o Centro-Oeste e o Norte do Brasil, nem a região lá do Rio Grande do Sul, né? E de Santa Catarina, Paraná. Eles simplesmente, né? Os portugueses simplesmente expandiram o seu território para esses lugares, né? Por isso que o Brasil é o gigante sul-americano, né? Por causa disso, né? Mas assim, agora voltando à história de Pinzão, em 1513 houve as probandas da Délia Fiscal. E nessas probandas da Délia Fiscal, Vicente disse que chegou no Cabo de Santo Agostinho. Quando ele veio para o Brasil, ele chegou no Cabo de Santo Agostinho, né? Alguns historiadores dizem que Pinzão mentiu. Ele queria que aquelas terras fossem da Espanha, né? Então ele teria que dizer que foi no Cabo de Santo Agostinho. Acabou que não ajudou nada, né? Ele do mesmo jeito foi de Portugal. Mas assim, do mesmo jeito, eu tenho certeza que foi em Mucuripe. Pois é, galera, depois de tudo isso, Pinzão morreu, tá? Morreu provavelmente por uma doença, né? Que ele tava na época que a doença piorou e ele morreu, né? Mas não se sabe ao certo até hoje onde ele foi enterrado, né? Onde o descobridor do Brasil foi enterrado. E morreu. Pois é, galera, obrigado por assistir até aqui. Se você não sabia que o Cabral não descobriu o Brasil, comenta aí embaixo, né? Dê o like e compartilhe para que mais pessoas saibam que Cabral não descobriu o Brasil. E valeu, falou, fui!